ler apenas o verso 1º do capítulo 24, depois nós vamos passar para o verso 13. Lucas 24, versículo 1º. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Na verdade, esse texto se trata da ressurreição do Senhor Jesus. E logo no terceiro dia, no primeiro dia da semana, de madrugada, como está citado aqui, as mulheres foram ao sepulcro para levar unguento, embalsamar o Senhor Jesus, mas elas não o acharam, e um anjo também disse para elas que quem vive ali não era lugar de quem vive, né, por causa da ressurreição e tudo mais. E depois Pedro também foi, né, e eu queria citar aqui apenas que tudo começou de madrugada. E no verso 13 a gente entende que é bem no início do dia que começou essa próxima cena que a gente vai ler. E eis que no mesmo dia, né, porém bem de manhãzinha, acredito que um pouco ainda de madrugada, eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. O que havia sucedido? A cidade estava empolvorosa. Todo o movimento que envolveu a morte do Senhor Jesus, isso causou na cidade um grande tumulto, na verdade, né? E eles iam, então, esses 2 iam conversando a respeito de tudo que estava acontecendo. Verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus aproximou-se e ia com eles. Então, eles especulando toda essa cena que tinha se passado, Jesus entra no meio deles. Mas os olhos deles, desses 2 discípulos, estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? Então Jesus percebeu a tristeza dos 2. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns, na verdade, irmãos, a esperança desses discípulos e de muitos outros, certamente, era que eles salvassem Jerusalém, Israel, da vinda de Roma, né, que soldados romanos iam tomar Roma, como isso aconteceu, né, mais para frente. Então eles esperavam que Jesus os salvasse dessa situação. Verso 23. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de antes, que dizem que ele vive. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. Ou seja, então, difícil de acreditar nessa situação. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios. Nécios, irmãos, significa não enxergar um palmo na frente do nariz. Ó nécios e tardos de coração. Tardos de coração é ser muito demorado, é precisar de muitas evidências, é precisar de quase que o Senhor Jesus assim desça e fala assim: olha, eu sou Deus, eu fiz uma obra grandiosa por vocês, olha essa fotografia, olha esse filme, olha isso, como se Jesus tivesse que provar algumas coisas, né, para as pessoas. Honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, começando por Gênesis, e por todos os profetas, indo até Malaquias, ou seja, o Antigo Testamento todo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele achavam em todas as Escrituras. Eu fico imaginando que naquele caminho que eles começaram de manhã,
e agora anoitecendo, o Senhor Jesus foi de Gênesis a Malaquias, né? Se é que eu posso falar assim, para dizer para eles o que de Jesus Gênesis falava, o que de Jesus Êxodo falava, e que chegaria nessa situação que chegou agora, que eles estão vivendo aqui, e eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. E chegaram à aldeia, eu vou ler o 27 de novo, irmãos, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele fez como que ia para mais longe, ou seja, os discípulos foram para um lado e Jesus para o outro. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para cá para ficar com eles. Eles o constrangeram. Eu acho que, na verdade, irmãos, quem estava constrangido eram os dois. Constrangeram o Senhor Jesus. Eles estavam constrangidos. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Essa cena aqui, meu irmão, eu acredito que está aqui. Mas assim, eu confesso aos irmãos que eu tenho alguma dificuldade, não de crer, mas tentar de entender. Eu fico lendo, às vezes eu não sei como os irmãos fazem, mas eu leio e eu fico vendo um filme colorido passando na minha frente da cena, igual menino, né? Eu fico vendo a cena, eu fico pensando, meu Deus, Jesus entra na casa dos dois, Jesus ia para o outro lado, eles chamam constrangidos, né? E eles têm a mesa, e agora é Jesus que parte o pão, é Jesus que serve eles. É assim mesmo, é assim que funcionou. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu. É outra cena que para mim é um pouco difícil. Jesus, assim que eles conheceram Jesus, né, vazou. 32. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? A sensação que eu tenho, irmãos, é que aqui para mim é a resposta do constrangimento deles. Meu coração não ardia, não? A forma como ele explicou, o carinho com que ele falava conosco, embora tenha nos chamado de que nós não enxergássemos um palmo na frente do nosso nariz, mas mesmo falando essa palavra dura, havia nas palavras dele sentimento diferente. Ele estava lendo uma história, falando para nós de uma história completamente diferente. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Irmão, abrir a Escritura aqui é muito mais do que isso aqui. É muito mais do que isso. Não é abrir páginas, tocar lá no coração. E eu confesso aos irmãos que, com constrangimento agora, às vezes a gente abre a Escritura, eu abro a Escritura, e não acontece isso que aconteceu com eles aqui. O abrir a Escritura é um descortinar da realidade, da verdade, da salvação, da restauração, do perdão. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com ele, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho e como foi conhecido no partir do pão. Desculpa, irmão. Irmãos, eu fico imaginando o tempo que o Senhor Jesus gastou com eles. Tudo indica que essa cena começou de madrugada e anoiteceu. Irmão, Jesus gastou um dia para abrir os olhos de duas pessoas. Porque se o Senhor Jesus abre os olhos de uma pessoa, há muito ganho no reino. Poxa vida, o Senhor Jesus perdeu? Não perdeu não, não perdeu não. E o mais interessante, irmãos, é que hoje o Senhor Jesus tem esse tempo conosco. Ele tem esse tempo conosco, sim, 24 horas por dia.
Por que ele tem 24 horas por dia? Porque se eu confessar com a minha boca e com o meu coração que Jesus Cristo é o Senhor, Ele mora em mim. Então é muito mais do que 24 horas por dia. Mas muito interessante perceber essa cena de Jesus ser passado por um qualquer que entrou no meio de uma conversa, intrometido, né? Intrometeu na conversa deles. Mas é muito interessante ver também o que eles falam. Olha, no seu coração não tinha um negócio, um fogo queimando ali, quando ele abria as Escrituras. Irmãos, eu acho que a mim me falta isso. A mim me falta ler essas palavras. Não são qualquer palavra. Não são quaisquer palavras. E o Espírito Santo habitando em nós. Esse tempo que o Senhor continua gastando conosco. É precioso demais. Eu não tenho palavras, né? Como cantamos. Do que pedimos, do que pensamos, do que queremos, do que sonhamos, do que desejamos, irmãos. Infinitamente mais. O que o Senhor fez, está fazendo, vai fazer. Consideremos isso assim, bem guardados no nosso coração. E se quando a gente lê as Escrituras, se algo não queimar no nosso coração, irmão, tem algo errado conosco, pode ter certeza, tem algo errado conosco. Muito errado conosco, porque tem que queimar, tem que constranger, né? Essa é a palavra do Senhor, e com o Espírito Santo habitando em nós. Vamos orar? Ô Pai, nós somos gratos mesmo ao Senhor. Nós não temos palavras, nós temos apenas essa no momento. Muito obrigado pelo que o Senhor fez por nós. Somos gratos de todo o nosso coração. E nós queremos aproveitar aqui para pedir, Senhor Deus, seja esse momento, porque não? Porque é com o Senhor, então tudo é diferente. Para abrir os nossos olhos, para nos constranger, para nos mostrar quem somos. Somos vasos de barro, Senhor Deus, mas temos o maior tesouro que esse universo já viu, que é o Senhor dentro de nós. Oh, Senhor Deus, verdadeiramente, infinitamente mais do que a gente possa crer, pensar, ou pedir, ou sentir. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos, Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém. E todos são convidados, todos são convidados, na condição que qualquer um de nós estamos nesse momento. São convidados pelo Senhor, né? Quem já experimentou dessa graça, quem já foi constrangido por esse amor, por essa graça, a participar desse momento, né? Não pense duas vezes antes de participar, né? Que o Senhor nos abençoe. Meu irmão, o senhor parte o pão para mim, por favor?